Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um coach para vocês nesse domingão aí com as últimas notícias do nosso Flamengo pós-jogo aí, grande atuação do Mengão, chocolate, a mídia esportiva aí se rendeu de vez ao Flamengo, que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Então já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera. Estamos de volta com o fechamento sem enrolar, 25 segundos. 25 segundos, foi Contado. rapidinho. E vamos logo pro líder do campeonato? O novo líder do Que Flamengo? jogo, hein? É? Mais um grande jogo do Flamengo. O primeiro gol ali abre praticamente o time do Fortaleza, irreconhecível o time do Fortaleza. A gente falou agora, mostrando a classificação do Campeonato Brasileiro. Se o Mirassol é a surpresa até esse momento, eu acho que é uma decepção o Fortaleza, né? Por tempo de trabalho do Vojvoda, pelo elenco que tem já um bom tempo jogando juntos. O Marcelo Paz recentemente deu uma declaração que o Vojvoda continua. Não que isso seja uma certeza, né? A gente já viu diversos diretores falando que o treinador fique na semana cai. Eu não acho que é o caso do Marcelo Paz, que me parece um dirigente muito, muito sério, muito responsável. Então eu levo muito em consideração as palavras do Marcelo. Mas a gente está vendo os melhores momentos desse jogo de Flamengo e Fortaleza. O Flamengo passou por cima. Tudo que eu acho que o Felipe Luiz planejou para essa partida, em termos de construção de jogadas, aconteceu dentro da partida, né? O Gerson jogando muito, fazendo de 10, a Arrascaeta muito próximo da área. O Bruno Henrique, eu acho que destoou um pouquinho durante a partida. O Flamengo fez mais um grande resultado, acima de tudo, com um grande desempenho. Agora, Eric, tem uma conta que não fecha desse Flamengo, cara. 24 gols do Campeonato Brasileiro, mas disparado o melhor ataque. Disparado. 6-0 no Juventude, 5-0 no Fortaleza, 4-0 no Corinthians. E aí, quando pega times muito mais fracos, como o Tátira, na Libertadores, ele não consegue... Ele fez 6 gols em toda a fase de grupos. Estranho, né? Passando em segundo, num grupo que era o mais explicar, fácil. Né? Difícil explicar, porque se você olhar o jogo, obviamente que o Fortaleza ele vive um momento ruim, mas ele é uma equipe melhor que o Tátira, né? Sim. E o Flamengo não conseguiu nem de perto jogar o que jogou hoje na quarta-feira, né? Então, é difícil explicar. Agora, para mim, uma conta que não está fechando e que eu acho que as pessoas não imaginavam que fosse acontecer, não sei o que vocês acham, é que quando o Pedro tivesse em condições, ele seria o titular indiscutível desse Flamengo. E, coincidentemente ou não, quando o Pedro tem jogado, a exceção é o jogo contra o Corinthians, o desempenho ofensivo do Flamengo no jogo não é tão grande, como foi contra o Tátira, por exemplo. E hoje, sem o Pedro, o time já fez movimentações diferentes, conseguiu produzir mais, conseguiu chegar ao gol. É culpa do Pedro? Óbvio que não. Mas alguma coisa ainda não está conectada ali quando estão juntos Arrascaeta e Pedro, por exemplo. E o Felipe tem dado mostras de que está muito assim, na dúvida de ter os dois desde o início em todos os jogos, sabe? O Pedro, eu acho que ele sai menos da área do que o Bruno, né? E aí, às vezes, ocupa um espaço que, teoricamente, o Arrascaeta ocuparia. De repente, essa movimentação de Bruno Henrique, quando ele até do estilo dele, sair muito da área, fazer essa diagonal, e aí o Arrascaeta... Ele é centroavante, assim, né? Então, na origem, né? Esse cacuete de sair muito bem da área, com um pouco mais de dinâmica, e aí o Arrascaeta tá vivendo um momento, mais uma vez, um bom momento, depois da lesão dele, eu acho que ele voltou a estar no nível que a gente já conhecia do Arrascaeta, aí ele ocupa esse espaço. Então, como só um achismo, né? Às vezes o Pedro não tem essa dinâmica de sair muito da área, e aí o Arrascaeta parece que os dois não se dão bem, né? Embora a gente... Olha, rapidinho, aí é o Luiz Araújo tirando uma onda com o Daverson. Né? Com a clássica cena do Daverson. Ele fez no primeiro tempo, né? Exato. Do falso alongamento. Diga, Luzé. Embora a gente esteja falando de dois jogadores de ataque, né? Um meio atacante, um camisa 10 e um 9, eu acho que tem muito a ver com o momento em que o Flamengo não tem a bola. Se você tem Arrascaeta e Pedro nas condições atuais, o Flamengo não pode fazer a pressão que o Felipe tanto preza e valoriza. O Flamengo parte deste princípio. O ataque tem que pressionar muito. Então, assim, parabéns ao Flamengo que classificou e vai melhorar na competição. Vai melhorar na competição. Agora, a diferença de comportamento do Flamengo no início do jogo de hoje e para o início do jogo da Libertadores é crucial, porque o Flamengo hoje começa pressionando, o Flamengo começa para cima, o Flamengo no início do jogo já tem oportunidade de fazer gol, diferente da Libertadores. Então, assim, eu acho que o psicológico influencia muito. O Maracanã lotado, o time precisando fazer gol, passa 5, 10, 15, 20, 25 minutos. O nervosismo não envolvido consegue aí, né? fazer gol, automaticamente gera, de fato, um certo desespero.
Isso atrapalha o atleta dentro de campo. Hoje não. Hoje o Flamengo já classificado na Libertadores, o Flamengo vindo de uma vitória importante contra até então líder do Campeonato Palmeiras fora de casa, o Flamengo entra muito mais leve e demonstrou dentro de campo. Assim, ganhou o jogo de 5-0, foi um recital e realmente esse Flamengo assusta. Esse Flamengo é o Flamengo que vai chegar e vai brigar por todos os campeonatos. Eu citei a Libertadores porque o que o Flamengo faz no Campeonato Brasileiro, eu acho que ninguém aqui está surpreso, né? A gente espera isso do Flamengo. Pela qualidade. O fora da curva é a Libertadores. Foi bem fora da curva, né? Bem fora da curva. A campanha do Flamengo foi bem ruim na primeira fase da Libertadores. Não só em termos de resultados, mas de desempenho também. O Flamengo, se a gente for voltar na Libertadores, vai pensar o quê? Um bom primeiro tempo contra a LDU no Maracanã, que o time sufocou a LDU não conseguia passar do meio campo, fez 1-0 e tal, aí depois no segundo fez o segundo gol e administrou o resultado. Mas nos outros 5 jogos, o Flamengo não jogou bem na Libertadores. E no Brasileiro, ótimos jogos. Sim. Contra o Inter em casa, empatou, mas jogou muito bem. Corinthians, Juventude, hoje, Palmeiras fora. É o contrário daqueles exemplos. O Flamengo só foi dominado um jogo no Campeonato Brasileiro, que foi pro Cruzeiro, que, aliás, é a única derrota do time no campeonato. Nos outros jogos, mesmo quando não ganhou, o goleiro adversário trabalhou muito bem, que foi o caso do goleiro do Vasco, do Léo Jardim, que agarrou pra caramba. O Inter, o Flamengo merecia ter vencido na estreia do campeonato. Na maioria das partidas, o Flamengo teve todo o protagonismo. A exceção foi o jogo contra o Cruzeiro, que foi uma vitória justa do Cruzeiro. Jogando bem no campeonato, que é a prioridade, né? Clara e aberta do Flamengo, desde sempre dizendo que o brasileiro é a prioridade. Não estou dizendo que isso tem a ver. Claro que o Flamengo gostaria de ter jogado melhor na Libertadores, tinha time para jogar melhor, tinha time para ter feito mais pontos, para estar brigando pelas melhores campanhas, para ter passado em primeiro. Porque o grupo era fácil, né? E talvez isso tenha sido até uma armadilha. Na questão da interpretação de estabelecer prioridade, onde é que eu vou me preservar um pouquinho. Vou ganhar quando eu quiser. Eu acho que o primeiro tempo contra o Tátira aconteceu um pouco Pode isso. Pode ser. Aí por isso que bate o desespero. Era assim, aquela atmosfera de vai ganhar e vamos ganhar e vamos ganhar. Eu achava, inclusive eu tinha comentado em casa, o Flamengo vai fazer o gol, assim, até os 20 minutos já tá 2-0 pro Flamengo. E eu acho que eles esperavam isso também, né? Tem um feeling, o cara sente isso, o cara faz a leitura, não vai acontecer. Então você passa o tempo, não consegue fazer gol. Você começa a escutar um zum no estádio, que é normal. Você fala, meu Deus, temos que fazer gol. Então realmente influencia muito. Agora tem um cara que está pedindo passagem nesse time do Flamengo, não pelos gols hoje, é o Luiz Araújo. Assim. Hoje ele é um titular do Flamengo e, de certa forma, ele coloca uma pulguinha na orelha do Felipe Luiz. Por quê? Porque se o Felipe Luiz tem o De La Cruz e o Jorginho no Mundial, é bem provável que o Jorginho seja reforço do Flamengo no Mundial, o Felipe tem jogado muito com o Gerson aberto pelo lado direito, com o Pulgar e o De La Cruz, ou o Jorginho e o Arrascaeta mais adiantado, né? Em tese, o Luiz Araújo vai brigar por uma posição com o Bruno Henrique, com Cebolinha, com Michael, hoje eu acho com que tá Pedro, né? Então, mas hoje ele coloca uma pulguinha Se fizer a comparação com Cebolinha e Bruno Henrique, eu acho que o Luiz está na frente. Muito na frente. Dos pontas, hoje ele é o melhor, né? Assim como eu acho que, inclusive, o Varela tá Hoje o Varela jogou, tá jogando bem. Eu acho que ele ganhou a posição. Eu acho que o Varela ganhou a posição de um atleta da seleção brasileira, que é o Wesley. Agora é um jogo... Aliás, o Varela vem se desenhando desde o começo do ano com o Felipe e o Boto, rasgando elogios, anunciando que querem renovar com ele, jogou de lateral esquerdo, de direito, sempre muito elogiado. De volante, de volante. Eu não vi a coletiva do Felipe, não sei se isso foi perguntado a ele, mas eu concordo com o nosso Felipe aqui. Eu acho que hoje não foi questão de minutagem, de preservar o Wesley, não, até porque ele vai para a seleção. Eu acho que hoje o Felipe quis premiar o Varela e mostrou, ó, esse cara aqui vai ser meu titular, ou tem grande chance de ser o meu titular. O Wesley caiu e o Varela subiu. São as duas coisas, né? E a Arrascaeta chegou hoje a 9 gols, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Cara, e o Pedro, só retomando assim, porque o Felipe fala muito em estado físico do Pedro, né? Pelo menos nas vezes em que fala publicamente do Pedro, o Felipe tem falado de questões físicas. Eu acho que é uma questão de ritmo, né? O Pedro ficou quanto tempo sem jogar por causa da lesão no joelho? 8 meses. 7, 8 meses. A gente viu uma situação muito parecida com o que viveu o Neymar. O Neymar voltou, se eu não me engano, deve ter jogado 7, 8 jogos seguidos. Teve a lesão muscular. O Pedro, ele voltou... O Neymar jogou 7 seguidos até a lesão muscular. Então ele teve a lesão muscular, que é um processo completamente natural de jogadores que voltam de lesão de longo tempo. Ter lesões musculares. O Neymar, acho que faltou ali o time do departamento médico com o Neymar e o Neymar também ter o discernimento do momento e falar, cara, eu prefiro descansar nesse terceiro jogo e aí jogar o quarto jogo. Ele jogou 7 seguidos, teve a lesão muscular. O Pedro parece que tem uma conexão, né, com o departamento médico de ir numa questão, né, de progressão. Então, e se acostumando fisicamente com o jogo. Se hoje o Felipe tenha
tenha certeza de que o Pedro é titular. Eu tô com o Eric. No modo que ele tem jogado, o modo como ele quer ver o Flamengo jogar. Eu hoje, por exemplo, digamos que fosse um jogo decisivo no Super Mundial, tá? Contra o LAFC, que é a terceira rodada. Eu não sei se o Pedro seria hoje o titular do Felipe Luiz. Não sei, assim, tenho dúvida mesmo. Eu penso diferente, eu vou com o Dena nessa. Eu acho que o Pedro é o titular do Felipe. Acho que são situações realmente físicas, assim, de estar 100% fisicamente, estar preservando o cara. Assim, eu vou colocar você para começar a jogar realmente quando estiver bem, né? Porque eu preciso de você bem 100% para nos ajudar. Então, vai entrando. Hoje, por exemplo, na assistência que ele dá... Foi até bem, né? Ele vai muito bem, né? Ele faz o combate, ele rouba a bola, ele consegue derrubar o cara na força, né? Então, assim, eu acho o Pedro um ótimo atleta e tem uma coisa que é muito natural, como o Denilson falou. Muito tempo machucado, quando o cara volta de uma lesão, assim, depois de tanto tempo, é natural, inclusive, começar a sentir dores em outros lugares. Porque o cara tem que fazer reforço físico todos os dias, o cara tem que trabalhar todos os dias. A gente não sabe qual é o teor da dor que ele tem sentido, né, de repente, em outros lugares, porque é normal. Não tem condição de ficar 7, 8 meses parado sem jogar, depois voltar a jogar e não sentir dor. Então, assim, faz parte do processo. Creio que ele é o titular do Felipe. Eu não acho que ele tenha perdido a posição. Não acho que ele seja um reserva do Flamengo, mas eu acho que as decisões de escalá-lo ou não desde o início não são apenas físicas. Eu acho que o Felipe também tem considerações táticas a fazer em relação a essa junção, essa é a minha dúvida. A essa a união dele com o Arrascaeta e a questão da pressão. Mas eu tenho certeza que ele vai ser titular muitas e muitas vezes ao longo da temporada, porque ele é um jogador especial. Você vê, no jogo contra o Tátira, que era um jogo decisivo, ele até foi o titular, né? Os dois juntos. Ele começou com o Arrascaeta e com o Pedro, né? Mas aí hoje ele já preferiu o Bruno Henrique. Contra o Palmeiras sem o Pedro, mas aí também pode se dizer Palmeiras, do gramado sintético, né? Então tem uma série de variáveis. E tem um ponto também que eu acho importante, assim, desde que o Felipe Luiz assumiu o time profissional do Flamengo, ele só está tendo o Pedro agora, né? Então ele não teve o Pedro no começo do trabalho dele ano passado e nem no início dessa temporada, né? Ele foi ter o Pedro agora, sei lá, 1 mês e meio atrás, né? O Pedro voltou. Então ele ainda está conhecendo o Pedro, né? E que jogo bom para lateral, hein, Losetti? O Varela, assim, ele está ganhando espaço, confiança. O Rizek falou aqui do processo de renovação, né? Do carinho, né? Da diretoria com ele para dar confiança para ele. Mas é o típico jogo que o lateral adora. Você não tem ninguém marcando, você tem todo o corredor, né, livre, então você vê o cruzamento. Antes desse cruzamento ele já tinha feito uma outra jogada também com a mesma liberdade, né? Fala muito tempo, ele quase fez um gol. Fala muito da questão tática da equipe do Fortaleza, né? Porque se a gente analisar, daqui a pouco eu vou mostrar aqui no telão o primeiro gol, num belíssimo passe do Léo Ortiz, que vive também um grande momento, o Fortaleza sempre chegando tarde e sempre marcando de longe. Ô, Denilson, pra mim, assim, é óbvio que o Sport é o pior time do campeonato, a tabela não deixa mentir, é o pior time da história dos pontos corridos em pontuação. Mas pra mim, o time menos mobilizado do campeonato é o Fortaleza. O Fortaleza é o time que menos compete. O Fortaleza nos jogos é uma coisa assustadora. Ele começa já num nível de competitividade muito baixo e vai baixando ainda mais. Lembra domingo passado? A gente estava aqui nesse mesmo fechamento. Contra o Cruzeiro. A imagem do Tite chorando no banco de reservas, o Vojvoda indo para a coletiva dizendo que não queria responder a nenhuma pergunta porque não estava em condições. E aí o Fortaleza viaja até a Argentina, faz um jogo ali pau a pau com o Racing e tal. Consegue a classificação, que era o mais importante, mas aí volta a ter uma atuação dessa hoje no Maracanã constrangedora. Mas o Marcelo, quando ele dá entrevista, o presidente, ele fala assim, acertadamente, ele chama a responsabilidade para si e fala, olha, eu confio no Vojvoda, confio no trabalho, vou manter. Agora, a nossa realidade é brigar para nos mantermos na primeira divisão. Eu acho que isso é um sinal claro para os atletas, para todos, assim, olha só, para quem estava pensando aí que a gente vai brigar por Libertadores, para quem estava pensando que a gente vai brigar em grandes coisas, irmão, a gente tem que competir. Porque para nós nos mantermos na primeira divisão, eles têm que ter um nível de competição muito maior do que o que nós estamos tendo, que entra no que você falou agora. Então, acho que foi muito assertivo assim, essa entrevista do presidente do Fortaleza, né, ao chamar a responsabilidade para si e dar uma resposta contundente, né, uma mensagem contundente para todos do staff, para todos do elenco, que não tem que pedalar, porque se não pedalar, fica complicado. Só para finalizar do Varela, o GE trouxe uma informação ontem de que o empresário do lateral é aguardado essa semana para renovar o contrato. Mas essa é uma história que começou na reapresentação do elenco. Quando o Felipe Luiz e o Boto chegaram para o Varela e falaram assim, a gente vai renovar com você. E a época ele estava embaixo, ele falou,
sério, vocês gostam de mim? Porque a torcida não gostava tanto. A torcida tinha uma certa resistência. Sim. Não, a gente adora, a gente quer renovar. E aí estão trabalhando para isso. E segundo o Gé trouxe informação, nessa semana deve ser renovado o contato com o Varela. Você vai falar do gol... Do gol, mas... Do gol ou do passe do Léo Ortiz? Do passe meio gol, né? Porque ele deixa o Arrascaeta na cara do gol. A gente tem a sonora do Léo Ortiz comentando, né? Aí, falando sobre a gente tem a sonora. Sobre esse passe, né? Sobre essa assistência pro Arrascaeta. Vamos ouvi-lo. Da característica que não só eu, mas como os outros zagueiros têm, ele fica buscando essa bola entre linhas. Dessa vez foi um passe já direto para gol, né? E não para ele dar uma assistência. Feliz por fazer o que o nosso jogo pede, de construir desde trás e poder ajudar com uma assistência. Cara, separamos aqui o lance, ó. Eu vou ficar aqui atrás do meu parceirinho, só para mostrar para vocês aí de casa. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse lance, tá? Primeiro, enfim... solta o lance. Olha a visão que tinha o Léo Ortiz, né? Ele tinha a visão do Luiz Araújo, que a gente acabou destacando aqui também, e tinha o bom posicionamento do Arrascaeta, que essa aí eu acho que é uma virtude que tem o Arrascaeta de se posicionar sempre, né, para fazer o domínio orientado, que a gente fala agora na linguagem do futebol atual, né? Ele sempre se posiciona para fazer o movimento para finalizar. O Arrascaeta, acho que Cano, alguns poucos jogadores têm uma facilidade de dominar e finalizar, quando não finalizam de primeira. Volta o lance na origem, para eu citar duas situações de dois jogadores, até dividir com o Felipe Melo, que era especialista na função. Olha a liberdade, olha a liberdade que o Léo Ortiz ele encontra até esse momento. Ó. Você tem o Prior aqui, jogador do Fortaleza, que poderia acelerar, aí vai dessa situação... sem energia do Fortaleza, né? Porque ele acelera. Tá fácil, né, cara? Tá fácil. Não, então, ele acelera aqui, ele faz o Ortiz pensar numa outra situação. Ou o Daverson, da mesma forma. Ele tenta acelerar só para fazer o jogador pensar numa outra situação, num outro passe. O Léo Ortiz tem toda a liberdade. Solta para mim, por favor. Ele tem toda a liberdade, ó, para pensar o que ele vai fazer. Ele levanta a cabeça, ó, a tranquilidade. E aí, o que acontece? O gol, o último detalhe para a gente finalizar esse lance, volta lá na origem, porque aí obriga... Pode soltar. Tem uma imagem que é de frente que eu acho que é interessante. Olha o Zé... O Zé Wellison. Olha o que ele tem que fazer, Felipe Melo. Solta o lance. Ele que tenta cortar o passe, ó. Eu acho nesse lance aí... Eu não vou jamais tirar o mérito realmente do Flamengo, que foi uma jogada... assim, assombrosa do Flamengo. O Flamengo coloca 4 jogadores na última linha, no último terço, no campo de defesa do Fortaleza. E assim, o Fortaleza não tem nenhum jogador fechando o passe pelo meio. Felipe, não tem nenhum jogador fechando o passe pelo meio. Depois que chega o João Welles tentando dar um carrinho, vindo pela lateral, e mesmo assim você tem o Luiz Araújo e o Arrascaeta no centro da área, assim, parado para receber a bola. E o Luiz deixou passar a bola. Deixou passar a bola. Né? Então, assim, de fato, isso é uma jogada de um time muito bem treinado, de um time extremamente técnico, que é o time do Flamengo, porque quem começa a jogada é um zagueiro, que faz muito melhor do que muito 10 por aí, que é o Léo Ortiz. Então, assim, a liberdade que ele tem, a movimentação do Flamengo, o Cebolinha já preparado para movimentar, o Bruno Henrique tentando fez outra movimentação que trouxe um cara para cá também. Cara. Então, assim, é um belo gol de um Flamengo, e assim, porque eu não gosto de... Vamos tirar o mérito do Flamengo? Para quê? O Fortaleza errou porque o Flamengo botou os jogadores na última linha do Fortaleza e fez com que o Fortaleza errasse, de fato. Faltou a leitura de jogo do Fortaleza, a leitura de repente, um zagueiro falar, olha, vem pra cá, fecha o meio. A imagem é muito boa. E realmente o Flamengo fez um belo gol, a parte desse gol aí, o Flamengo fez um jogo realmente recital. E tem um outro detalhe, né, que talvez tenha influenciado no posicionamento dos jogadores do Fortaleza. 99% dos zagueiros que jogam no futebol brasileiro, aí, nesse momento... vira a bola, devolve no lateral, abre aqui no Gerson, não conduz a bola para frente. Zagueiro no Brasil, mesmo quando tem espaço, não conduz, que é uma contradição do tipo de jogo. Tem um monte de time brasileiro tentando jogar posicionado e o zagueiro não conduz a bola para atrair marcação. Ele faz, por isso que o Flamengo pagou caro, negociou por muito tempo no Léo Ortiz, porque ele é dos pouquíssimos que fazem o que ele fez. Thiago Silva fazia muito isso, né? O Thiago Silva ainda faz. Thiago Silva ainda faz muito Quando ele tem essa liberdade, ele vai avançando com a bola, a cabeça erguida, Essa fase artilheira do Arrascaeta tem muito a ver, eu acho, com o Felipe Luiz, que percebe que o Arrascaeta já não tem mais a saúde
para ser aquele 10, de vir toda hora armar o time no meio-campo, de ser arco e flecha ao mesmo tempo, como ele foi a vida inteira. E talvez por isso esteja entendendo que o Arrascaeta vai ser ainda mais produtivo se ele jogar nessa zona ali do campo, ali perto da área, da meia-lua, e dar ao Gerson e aos zagueiros essa função de repente, armar o time, o De La Cruz, os próprios laterais, o Alexandre, que tem essa característica também de armar por dentro, e deixar o Arrascaeta numa zona mais de decisão do jogo, né? Tanto que ele tem 9 gols no campeonato. 9 gols, é o artilheiro. É uma fase muito artilheira do Arrascaeta e, assim, fazendo muitos gols de dentro da área, de gols de centroavante, de dominar e bater, sabe? Não é aquele gol assim... O Vasco ontem, que tomou um chocolate, e o Diniz acha que inventou a bola. E aí, Thiago? Ô, craque, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela participação. Bom, primeiro, obrigado pelos elogios, né? Sempre feitos por você. É sempre um prazer estar aqui no apito final. Olha, a noite foi boa pro Flamengo, não só pelo chocolate, mas um belo resultado do Flamengo. Foi o último jogo aqui no Maracanã, antes do Mundial também. Então, uma conexão com o torcedor. Teve festa ao término da partida, aqueles celulares acesos com luzinha. Agora, a noite foi especial para 2 jogadores, craque. Vou tentar fazer aqui uma ressalva para 2 atletas do Flamengo. O Arrascaeta, que fez aniversário hoje, 31 anos, e abriu o placar desse jogo, fez o primeiro gol da noite, e também pro Everton Araújo, porque eu tenho certeza que você, Neto, deve lembrar do seu primeiro gol na carreira. Sei que foram muitos, 184 se eu não estiver errado. Agora, o Everton Araújo fez o primeiro gol dele no Maracanã, e para um jogador do Flamengo isso é muito especial. Ele falou um pouco sobre esse momento, então vamos ouvir o Everton Araújo. Eu agradeci a Deus pela oportunidade de ter dedicado esse gol para minha filha, que está por vir. E fiz esse gol dedicado para ela, e esse gol representa muito para mim, o meu primeiro gol aqui no Maracanã, um estádio muito especial como esse, e aí dizer que eu estou muito feliz, agradecer a minha família, a todos que me ajudam no dia a dia para que eu pudesse estar dentro de campo. Eu até falei com a minha mulher hoje, que ela falou, eu falei assim, eu vou fazer um gol hoje. Aí ela falou, amém, isso vai sair. E foi assim no outro gol também que eu fiz ano passado. E foi do jeito que eu sonhava, assim, na entrada da área. Eu estava arriscando mais nos outros jogos e graças a Deus hoje eu consegui acertar. Agora, o Flamengo basicamente jogou sozinho hoje no Maracanã, craque Neto. A verdade é que o Flamengo dominou as ações da partida desde o início do jogo. O Arrascaeta abriu o placar ainda no primeiro tempo, um belo passe, inclusive, do Léo Ortiz. Mas teve outras chances de ampliar, com o Luiz Araújo, enfim. E no segundo tempo, aí o placar deslanchou logo no início do segundo tempo, com 3 minutos. O Everton Araújo fez o segundo, depois Luiz Araújo marcou 2 vezes, o terceiro gol e o quinto. E no meio desses gols, o Varela deu uma assistência também perfeita para o Michael fazer o quarto gol do Flamengo. Então foi uma noite assim realmente totalmente rubro-negra aqui no Maracanã, sem muitas chances para o Fortaleza, que pouco pegou na bola. O torcedor encheu a casa, 65 mil pessoas presentes, aniversário do Arrascaeta, e para comemorar tudo isso, a vitória por 5-0 e agora a liderança do Campeonato Brasileiro, 24 pontos então, ultrapassando o Bragantino, que havia vencido o Vasco ontem também aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. Mas o Flamengo chegando a 24, ultrapassa aí o Bragantino, ultrapassa também o Palmeiras, o Cruzeiro venceu há pouco, é o segundo colocado do campeonato, o Flamengo liderando então com 24 pontos somados. Agora o Flamengo se despede do Maracanã, foi o último jogo hoje aqui, viaja para o Mundial no dia 11 e amanhã os jogadores estão de folga, aquela folguinha merecida, até por isso foram embora bem rápido, saíram do vestiário aqui com pressa, porque eles queriam comemorar o aniversário do Arrascaeta e também o diazinho de folga que eles vão ter amanhã, Neto. Ô, Thiago, o primeiro gol que eu fiz na minha carreira foi, eu tinha 16 anos e 8 meses, foi Guarani e Juventus na Rua Javari. A gente perdeu o jogo de 2-1 e eu que fiz o gol pelo Guarani e me recordei aqui há quantos anos? 42 anos atrás. Há 42 anos eu fiz o primeiro gol da minha história. Que você não ia esquecer. Jamais, garotinho. Ô, Thiago, eu continuo firme e forte, obrigado pelas suas informações todas. Tamo junto e misturado e arrebenta aí na Band, hein? Sempre um prazer, craque. Um beijo pra vocês, um bom domingo. Vou tirar você daí, vou trazer você pra São Paulo também, tá bom? Se prepara aí, que aqui o pau tora, velho. Aqui de leve fica fazendo exercício, vai pra praia todo dia, é abdômen. Aqui, velho, aqui você tem que correr e ficar... E esse é danadinho. Esse é danadinho. Vamos lá. Pra eu voltar depois pro Corinthians, mas uma pitata, vamos lá. O Flamengo é o time a ser batido. Pra mim, o Palmeiras.
Para mim o Palmeiras está na frente. Mas essa goleada mostra a grandeza do Flamengo incrível. Quesada, Tel, Marília Ruiz e Godoy. E fez 5-0 num time que não é um time de esquina, né? Todo mundo fala do Fortaleza, mas o Fortaleza... Não tá legal. Não tá legal. Tempo, hein? Mas é um time que a gente soube reconhecer no trabalho do Vojvoda uma força do futebol brasileiro que não vive um bom momento. Não, eu continuo com a minha opinião que os dois grandes times do Campeonato Brasileiro são Palmeiras e Flamengo. Eu não mudo isso. Não, eu acho que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, tem que ficar de olho. Qual o time do Alê? Bragantino, o Alê Goiás. Goiás, grande Alê. Mostra o filho do líder da Série B. Ô, moleque bonito, hein, rapaz? Sei lá. Tá cabeludo. Tá aí o Alê fazendo jornalismo, se formou em medicina, o vô dele. Um dos maiores médicos. Sim, que meu pai seu fez papai. Um trabalho fantástico. E hoje ele tá fazendo na FAAP, lá com um CG. Só não acompanha o CG na noite, tá? No CG pedir pra você ir tomar um negócio, querer sair. Cuidado. Fica quietinho, não sai, que senão é problema pra você. Principalmente de carro. Principalmente de carro. Voltando pro você, Theo. Agora é o seguinte, o Flamengo é líder, mas o Flamengo não joga mais antes do Mundial. O Red Bull Bragantino joga e o Cruzeiro também joga antes do Mundial. Eles jogam no dia 12. Dia 12 a gente tem a última rodada, aí para tudo. Cruzeiro e Vitória, se eu não estiver errado. Exatamente. Cruzeiro e Vitória lá na Bahia e é Red Bull Bragantino e Bahia. Se os dois vencerem, pulam o Flamengo. Vamos lá, para você, Marília Ruiz, o Flamengo, esse que o Thiago Carvalho, para todo mundo aí, arrebentando aí, 5-0 no Fortaleza, é uma coisa impressionante a equipe do Flamengo. E por sinal, o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil. Mas o melhor elenco para mim é o Palmeiras. Então, Neto, o Flamengo ainda na gestão Felipe, Luiz, e também nos últimos técnicos que passaram, ele sofre um pouquinho de instabilidade. Então, essa semana se classificou na Libertadores com 1-0 sofrido, contra o pior time do campeonato. Corinthians sofre do quê? De tristeza profunda. E o Grêmio? Não, o Grêmio agora... Tudo bem. Não, só estou dizendo que a sequência do Flamengo, ela é pontuada. Eu sei, mas eu queria que você pudesse me ajudar. O que nós estamos sofrendo? Quer um abraço? Não, um abraço. Posso te ajudar com um abraço? Um abraço. Um abraço mundo. Dá pra abraçar três aqui na mesa. Se o Flamengo está com estabilidade, eu acho que Você pode abraço. Eu acho que nós, a única coisa nós... É um abraço carinhoso, nós três. Que merda que nós temos, gente. Que merda que nós temos. Não pode falar isso na televisão. Mas que merda que os caras estão falando. Voltando pro seu marido. Eu entendo bem. O Flamengo, ele desde que começou a temporada pra valer, que foi a partir de abril, ele, por exemplo, fez uma Libertadores que dá a ele um problema. Amanhã a gente tem o sorteio das oitavas de final e o Flamengo foi segundo do seu grupo. Sim. Vai aparecer pro Flamengo muito provavelmente, se ele não pegar o primeiro do seu próprio grupo, que ele foi melhor, né, a LDU, ele vai ter um problema nas oitavas de final. Então, temos também amanhã o sorteio da Copa do Brasil, também com potes liberados. O Flamengo tem um elenco mais numeroso, tem um Mundial de Clubes com muita expectativa, num grupo acessível, diferente do grupo do Botafogo, por exemplo, para se classificar na primeira fase. Então, é essa sequência do Flamengo que dá ao torcedor, às vezes, a vontade de vaiar no Maracanã. Essa semana eu estava no Rio de Janeiro, para ganhar do Tátira na Libertadores em casa foi difícil. E agora o Flamengo vai decidir sempre fora, porque ficou em segundo do seu grupo. Sim. Então, acho que o Flamengo é grande favorito, um dos grandes favoritos no Campeonato Brasileiro, mas sempre o mata-mata pontua o meio da semana do Flamengo, diferente do que acontece contra os clubes. Para você, o Flamengo, acho que o único time que briga com o Flamengo brasileiro é o Palmeiras. E o Palmeiras tem uma vantagem. Olha, o Cruzeiro... Não, tudo bem, o Cruzeiro pode chegar também. Mas assim, vamos botar o Cruzeiro também. Mas, lembra quando a gente falou aqui no domingo passado? Olha, se o Palmeiras ganhar 7 pontos... Abriu. Quem está na frente? Flamengo e o Palmeiras é quarto. Mas o Cruzeiro, o Cruzeiro que o Theo falou, venceu Palmeiras e Flamengo na sua casa, mas venceu, fez 6 pontos contra esses times. Mas a gente nunca colocou o Cruzeiro nisso. Não. A gente está colocando agora por causa dos jogos. Meu querido Godoy. Desses 4 clubes aí, o interessante são 2 técnicos brasileiros, 2 técnicos estrangeiros, né? E, coincidentemente também, são clubes cuja administração bem feita, né? São administrações que o presidente não necessita da ajuda do clube. Ele que manda, no Cruzeiro... Do dinheiro do clube. Não necessita do caixa do clube, né? Então, coincidentemente,
Mostra, a receita está aí, é fácil seguir. Difícil é ser decente, né? No comando de um grande clube no futebol brasileiro. Mas o campeonato ainda é longo. 11ª, né? Faltam poderemos ter 27. Poderemos 27. ter. Isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, galera. Nesse domingão aí, trazendo a repercussão da grande vitória e atuação do Mengão. Venceu com a goleada aí espetacular o Fortaleza no estádio do Maracanã. A torcida rubro-negra saiu mais do que feliz desse jogão. Então, se você chegou aqui no nosso canal até o final, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação.